Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre as dimensões formativas. As dimensões formativas são aquelas que trilham todo o caminho do seminário de quem visa o ministério ordenado, o ministério presbiteral. E aqui nós vamos falar sobre a dimensão intelectual. A dimensão intelectual acaba sendo aquela que fica mais em evidência, porque todos nós que estamos no seminário já escutamos a pergunta: mas o que vocês estudam no seminário? Ou talvez você já tenha se perguntado: o que tem que se estudar para poder ser padre? E essa resposta é dada pela dimensão intelectual. A dimensão intelectual é aquela que visa preparar o candidato ao sacerdócio para que ele tenha instrumentos racionais, instrumentos de pesquisa, instrumentos de conhecimento, para que ele possa exercer bem o seu ministério presbiteral. Dentro das etapas formativas que vão sendo passadas ao longo do caminho vocacional ao sacerdócio, a dimensão intelectual vai fazendo convites diferentes a se aprofundar a tipos de conhecimento diferentes, mas complementares para se chegar até o sacerdócio. A primeira etapa é a etapa do propedêutico. No propedêutico, a dimensão intelectual foca na preparação cultural, humana e de fé do candidato. O propedêutico é o primeiro ano do seminário, é quando está se chegando no seminário. Então, por isso, se tem a delicadeza de se resgatar aquelas disciplinas gerais de conhecimento humano, científico, que já foram abordadas lá no ensino médio, mas se tem um reforço e um aprofundamento de toda essa dimensão cultural e também científica. São as disciplinas gerais. E também já se há uma introdução nos valores de fé, no catecismo da igreja, na revelação em Cristo, já o contato com os dogmas da igreja. Tudo isso faz parte da etapa do propedêutico. E aí se cursa o curso que é chamado de curso propedêutico. A segunda etapa formativa é o do discipulado. No discipulado, o seminarista vai cursar o curso de filosofia. E daí se depara-se com uma pergunta frequente: mas por que padre tem que saber filosofia? Por que padre estuda filosofia, né? A filosofia é a disciplina, é o conhecimento que nos abre para adquirirmos os instrumentos necessários para termos uma boa razão. A filosofia é aquela que nos permite dialogar. E o padre, enquanto pastor, é sempre aquele que tem que ser o homem do diálogo, aquele que está dialogando com a cultura, com a realidade, com a política, com tudo que está em volta. Pois onde tem ovelha, o pastor tem que estar também. E tem que estar ali com os instrumentos necessários para poder dialogar com as diversas realidades desse mundo que nós vivemos hoje. E a filosofia nos permite isso. A filosofia, como nos lembra o Papa Emérito Bento XVI, ela é muito mais do que uma disciplina complexa, aquela forma de conhecimento que permite ensinar a viver e ensinar a morrer. A filosofia dentro do seminário tem um pilar que é o Cristo, é a verdade revelada. A filosofia é uma busca pelo conhecimento, é a busca pela verdade. Nós já temos essa verdade encarnada dentro da igreja, que é o Cristo. Por isso, os estudos filosóficos nada mais são do que perceber que todo conhecimento, todas as verdades que estão no mundo, elas se resumem e se encontram numa única verdade, que é o Cristo. Depois existe a etapa da configuração. Na etapa da configuração, aí sim vamos ter os estudos teológicos. A teologia nada mais é do que dar razão à fé que já se vive. Depois de alguns anos já no seminário, o curso do propedêutico ele varia entre 1 ou 2 anos. O curso de filosofia, que está na etapa do discipulado, são 3 anos. Depois de todo esse período, o seminarista já adentrou na sua fé. E agora ele vai dar razão a essa fé por meio do curso de teologia. E o curso de teologia, mais que isso, vai nos colocar em contato com o que Deus revela à humanidade em Jesus Cristo.
E essa revelação é essencial. É no curso de teologia que nós aprendemos a anunciar o Evangelho, o Cristo ressuscitado. É no curso de teologia onde nós aprendemos também a pastorear com os instrumentos necessários para sermos bons pastores. E também no curso de teologia nós aprendemos a dar significado aos sacramentos e a nos tornarmos bons formadores enquanto evangelizadores e responsáveis por aqueles que vão transmitir a fé. Depois disso também existe a etapa da síntese vocacional. A dimensão intelectual, ela não se resume somente aos cursos de propedêutico, filosofia e teologia, pois ela também visa outras formas de conhecimento que estão dentro do seminário, sejam expressões artísticas, sejam expressões musicais, de qualquer tipo, também entram dentro da formação intelectual e que também são promovidas no nosso caminho rumo ao sacerdócio. Por isso a dimensão intelectual acaba sendo essa dimensão que é a dimensão que nos faz estudar. Então, convido a vocês, rezem por nós, rezem por nossos estudos, rezem para que possamos abrir nossa mente, para que possamos ser iluminados pelo Espírito Santo. São Maximiliano Maria Kolbe tinha uma frase assim: quanto mais se sabe, melhor se pode servir. Por isso, esses 8 a 9 anos de estudo dentro do seminário servem somente para uma coisa, para servir bem ao reino de Deus. Por isso, contamos com a oração de vocês para nos auxiliar a sermos bons estudiosos e, no futuro, bons servos do reino de Deus. Diocese em Evangelização.